você está? Eu sou a Rose Ferreira e hoje eu vim contar para você uma história maravilhosa. Ela está no livro de Marcos, no capítulo 10, do 17 ao 22, e diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e disse: Falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Mas ele ficou pesaroso dessa palavra. Retirou-se triste, porque ele possuía muitas propriedades. E existem pessoas que parecem ter tudo, mas continuam vazias por dentro. Dinheiro, conquistas, reconhecimento, boa aparência espiritual. Mas existe um vazio imenso na alma que nada deste mundo consegue preencher. E talvez aquele jovem rico estivesse exatamente assim. A Bíblia diz que ele corre até Jesus. Olha só que interessante. Ele não foi obrigado, ele não foi arrastado, ele não foi empurrado. Ele quis ir, ele correu para o Senhor Jesus. Porque existia dentro dele uma inquietação espiritual, talvez. Talvez ele tivesse muito dinheiro, mas não tinha paz. Talvez ele possuísse muitos bens, mas ainda sentia que faltava algo. E quantas pessoas hoje vivem exatamente assim, não é mesmo? Talvez você seja uma dessas pessoas. Tem tudo por fora, tudo desse mundo, tudo que esse mundo pode dar, você já conquistou, mas ainda tem um vazio dentro de você. E esse vazio, eu vou te contar uma coisa, ele é do tamanho do Senhor Jesus. Só o Senhor Jesus vai poder preencher esse vazio dentro de você. Existem muitas pessoas assim, sorriem por fora, mas por dentro continuam procurando sentido para viver. A Bíblia diz que ele se ajoelha diante de Jesus e pergunta: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Agora, imagine comigo essa cena. Um jovem rico, importante, se ajoelhando publicamente diante do Senhor Jesus Cristo. Mas sabe o que mais me chama a atenção? Mesmo estando diante de Jesus, ele ainda estava preso ao próprio coração. E então Cristo começa a falar dos mandamentos. O jovem responde: Tudo isso guardei desde a minha mocidade. Ou seja, ele tinha religião, ele tinha moral, ele tinha boa reputação, ele tinha dinheiro, ele tinha um monte de coisa. Mas Jesus enxerga muito mais do que isso. Jesus enxerga algo mais profundo. Porque quando Jesus olha para mim e para você, ele não vê apenas a nossa aparência espiritual. Ele olha aquilo que ocupa o trono do meu e do seu coração. E então acontece uma das frases mais fortes dessa passagem. A Bíblia diz: Jesus, olhando para ele, o amou. Olha isso, meu irmão, minha irmã. Antes de confrontar, Jesus amou. Porque o confronto de Deus nunca nasce de rejeição, nasce sempre do amor imenso dele para conosco. E então Cristo revela: falta-te uma coisa. Talvez aos olhos das pessoas, aquele rapaz parecia completo, né? Aos olhos do mundo, ele parecia completo. Mas Jesus mostrou que ainda existia algo impedindo uma entrega total. E então vem a parte difícil. Vende tudo, toma a tua cruz e segue. Jesus não estava condenando as riquezas. Ele estava revelando o verdadeiro Deus
daquele coração. Porque qualquer coisa, escute bem, qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus dentro de nós, dentro de mim e de você, se torna prisão. E talvez hoje existam pessoas presas mesmo assim, exatamente assim, perto da igreja, perto da palavra, perto de Jesus até, mas ainda presas a coisas que não conseguem abandonar. Orgulho, vaidade, pecados escondidos, dependências emocionais, amor excessivo pelas coisas materiais. E sabe o que é mais triste? A Bíblia diz: retirou-se triste. Ele chegou tão perto de Jesus, ele chegou correndo até Jesus, mas saiu triste diante da presença dele. Porque existem pessoas que querem a salvação, mas não querem abrir mão daquilo que controla o coração. E talvez essa seja uma das passagens mais dolorosas do Evangelho. Porque aquele jovem esteve tão pertinho de seguir Jesus, mas escolheu permanecer preso às próprias riquezas. E talvez hoje Deus ainda esteja perguntando: o que é que está ocupando o lugar que deveria ser só meu? Deus está te perguntando isso. Porque seguir Jesus exige entrega, não apenas aparência religiosa, não apenas palavras bonitas, mas um coração completamente rendido. O Senhor tem que ser Senhor da sua vida. Talvez existam pessoas ouvindo essa mensagem e percebendo que existem áreas da vida que ainda não foram entregues a Deus. Mas essa passagem nos lembra de algo poderoso. Nada nesse mundo vale mais do que uma vida completamente entregue ao Senhor Jesus Cristo. Porque quem ganha tudo, mas perde a alma, continua vazio. O jovem rico chegou até Jesus com muitas riquezas, mas saiu triste porque existia algo que ele amava mais do que a própria entrega a Deus. Meu irmão, minha irmã, não perca mais tempo. Renda-se ao Senhor Jesus Cristo hoje, agora, nesse instante, e viva feliz. Deus abençoe a sua vida.